Olá, eu sou o pastor Bruno Conceição, pastor da Igreja Batista Bosque do IP, e é uma alegria receber você aqui em nosso canal na IBBI TV. Quero dizer para você que o nosso culto já vai começar, portanto, quero te orientar a pegar a sua Bíblia, pegar um bloco de anotação, uma caneta, caso você queira anotar algo importante, e ficar em oração, ligadinho, daquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Tenho certeza, será uma noite abençoada para cada um de nós.
história de como alguns vêm a ti, mas eu vi tua doce mostra, escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai. Eu sei que
estamos ainda nesse sentimento de adoração, nesse momento de culto, eu quero te convidar a participar através dos seus dízimos e das suas ofertas. Eu quero ler um texto com você, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Para nós que somos Igreja de Jesus Cristo, é uma alegria poder participar desse momento. Para nós é uma excelente oportunidade de adorar o nosso Deus com os nossos bens. Aqui no vídeo você tem acesso à nossa conta, a conta da igreja, onde você vai poder estar fazendo a sua transferência, o depósito. E se você tiver alguma dúvida de como usar o aplicativo do seu banco para estar fazendo a sua oferta, você pode entrar em contato conosco também através dos números de telefone que estão aqui aparecendo na tela para você. E eu quero te convidar a estar orando comigo, entregando a Deus a nossa oferta. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de poder te adorar, de te servir e de entregar a Ti o nosso melhor. Entregamos a Ti, ó Pai, os nossos corpos, ó Pai, o nosso tempo, a nossa força, a nossa inteligência, Pai. Entregamos também a Ti, ó Pai, os nossos bens. Que o Senhor possa estar, ó Pai, multiplicando, Pai, e sustentando toda essa obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja abençoando todos aqueles, ó Pai, que nesse momento não podem participar, mas que o Senhor esteja dando, Pai, a oportunidade de todos, ó Pai, poderem te adorar com seus dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. A palavra de Deus diz que nem toda tribulação que nós podemos passar se compara a um peso de glória eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. E a palavra de Deus diz também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não perca a esperança, creia e aproveite esse tempo para adorar aquele que merece toda a nossa adoração, porque uma vida é pouco para amar aquele que deu a vida por mim e por você. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Deixa você ir, te quero, pra sempre aqui, te busco. Todo meu coração, Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco. Todo meu coração, uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você.
tempos de crise, tempos de ansiedade. Quero convidar você, neste momento, como igreja, a colocarmos a nossa fé em ação. O povo de Israel é um povo que aprendeu na caminhada com Deus. O povo de Israel é um povo que aprendeu em ter experiências com Deus. Nessa noite, nesse tempo, eu quero convidar você para que não venhamos passar por esse momento de pandemia, por esse momento de crise, sem nos permitir viver uma experiência com Deus, daquilo que Ele quer realizar. Pergunte-se para Deus, qual o desejo do coração dEle, para a sua vida, para a sua família, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos crescer. Nesse tempo nós precisamos orar, entregar diante de Deus a nossa nação, entregar diante de Deus nossos governantes, mas nós precisamos, como igreja, orar pedindo a Deus que nos permita viver uma experiência profunda com Ele. Certa vez, Moisés liderava o povo e estava ali diante do mar. Você conhece essa história. De um lado uma montanha, do outro uma montanha, atrás do exército, à frente o mar. Deus fala, marche, e ele marchou. E ali ele toca no mar e o mar se abriu. E eles então passaram em terra seca. Anos se passaram, agora Josué estava liderando o povo. E eles estão diante de uma situação muito semelhante no Rio Jordão. E ali naquele momento, Deus avisa a Josué que ele haveria de passar, assim como Moisés passou em terra seca, ele e o povo haveria de passar. Mas agora a experiência, ela é diferente. Agora a experiência, Deus convida Josué a tocar com os pés nas águas. E à medida que ele pisava, as águas se abriam. E ele então poderia atravessar. Existem horas que Deus vai realizar o milagre, mas existem horas que nós precisamos dar um passo de fé para que o milagre aconteça. E eu convido a você neste tempo, eu não sei qual o milagre que você precisa. Eu não sei qual a experiência que você precisa ter, mas eu convido a você a dar um passo de fé, como igreja, para que possamos vencer as lutas financeiras, vencer os problemas de saúde, vencer a ansiedade, as crises emocionais, as crises internas, as crises familiares. Este é o tempo que Deus quer nos dar a vitória, mas você precisa dar um passo de fé. E como igreja, nesse tempo, nós vamos dar um passo de fé, crendo que Deus já tem resposta, crendo que Deus já tem a solução, crendo que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Convido você neste momento, aí aonde você está, se possível fechar os seus olhos, mas elevar o seu pensamento a Deus, para que juntos possamos estar orando e intercedendo pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste tempo, ó Deus, colocar diante de Ti a nossa nação. Deus, tome conta do nosso Brasil, tome conta dos nossos governantes. Pai, nós queremos interceder por cada canto deste Brasil, que o Senhor esteja cuidando, que o Teu Espírito esteja varrendo, para que em nome de Jesus nós possamos ser guardados deste mal chamado coronavírus. Ó Deus, cuide da saúde do Teu povo, cuide, ó Deus, da saúde física e espiritual. Ó Deus, que seja um tempo de reflexão e crescimento, que seja um tempo das pessoas buscarem o Senhor, que seja um tempo das pessoas reconhecerem a Tua soberania sobre esta nação. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor. Enquanto o mundo está afundando em crise, nós vamos, ó Deus, ver a Tua mão sobre a nossa nação, acima de tudo sobre a Tua igreja. Ó Deus, seja com a economia do nosso povo, seja, ó Deus, com as finanças, ó Deus, de cada um dos Teus servos. Guarde cada família, cada lar, esteja protegendo, ó Deus, e que em nome de Jesus nós não venhamos retroceder, mas nós possamos avançar, e pela fé o mar vai se abrir, pela fé nós vamos pisar, e o milagre vai acontecer, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus.
Portanto, ó Deus, nós entregamos nosso presidente, nosso governador, as autoridades em suas mãos. E, ó Deus, que o Senhor nos permita, como igreja, como cidadãos, fazer a nossa parte, mas, acima de tudo, que pela fé nós possamos estar intercedendo para ver o milagre acontecer. E em nome de Jesus nós veremos. E em nome de Jesus a resposta chegará aqui, neste lugar, aí na tua casa. Em nome de Jesus, a mão de Deus vai sobressair, vai nos fortalecer e vai nos dar a vitória. Nós cremos no nome e no poder que há em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu és a luz de Deus, escuridão. Tu és o caminho que me leva ao deserto. Te adoramos, te bendizemos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
Olá, meu querido, estamos juntos mais uma terça de conexão. Na semana passada nós começamos a nossa série de mensagens Colhendo em Tempo de Crise. E hoje nós queremos dar continuidade. Nós estamos falando daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Ele coloca ao nosso dispor no reino de Deus para termos como algo de muito valor. E entendemos que uma dessas questões que Deus tem nos dado é o tempo. E temos trabalhado a ideia de administrar bem o nosso tempo. Na última semana, nós falamos que em tempo de crise, nós podemos vencer, podemos colher, se administrarmos bem o tempo que nós temos. Porque entenda você uma coisa, seja em tempo de paz, seja em tempo de crise, seja estando tudo bem, seja estando tudo mal, um dia normal ou um dia atípico, você sempre terá 24 horas. É o tempo que você tem. E não é o quanto tem de tempo, mas é como você administra que vai fazer a diferença. Seja em tempo de crise, seja em tempos bons, nós vamos precisar administrar da melhor forma possível. E hoje, apesar de estarmos vivendo um tempo crítico, se tem algo que as pessoas têm tido de sobra, é tempo. E se tem algo talvez que tem sobrado e que as pessoas não têm tido a sabedoria de administrar, é o tempo. Portanto, eu e você podemos colher se de fato nós aprendermos a administrar o nosso tempo. O importante nisso tudo é olhar para frente. Observar que se andarmos diante da palavra de Deus, segundo os preceitos de Deus, nós vamos colher em tempos de crise. Deus ainda abençoa com tempo e recursos. Basta usufruir com sabedoria. E eu quero relembrar o versículo que eu li com você semana passada. Joel capítulo 2, verso 26 da palavra de Deus diz assim: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, independente daquilo que lhe traga preocupação, hoje você precisa saber administrar melhor o tempo que Deus tem lhe dado. Quando falamos de tempo, logo vem à memória Eclesiastes 3:1. Para tudo há um tempo, há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, o que nos falta não é tempo, o que nos falta é propósito. Pense você comigo numa ilustração muito comum, que acontece em muitos lugares. Menos aqui, talvez mais aí, ou menos aí, talvez eu não possa te dar essa informação, mas pense em um jovem que você quer investir na vida dele como discípulo de Cristo. E todas as vezes que você procura aquele jovem para que ele possa estar servindo no reino, servindo na igreja, a desculpa é sempre a mesma: pastor, não tenho tempo. Mas imagine que aquele mesmo jovem, depois de algum tempo, ele tem ou se envolve em um relacionamento com uma jovem dedicada da igreja. Você vai perceber que aquele mesmo jovem, agora, ele vai estar presente em todos os cultos, em todas as celebrações, em todas as atividades, porque, na verdade, o que não lhe faltava era tempo, o que lhe faltava era um propósito. Então, meu querido, antes de qualquer coisa, qual é o propósito da sua vida? Quais são as finalidades que qual você busca? No dia que você encontrar um propósito, você vai encaixar tempo. É assim que nós fazemos. É assim que é a vida no dia a dia. Não tem como esconder. Donald Whitney, ele diz o seguinte: no coração de uma vida espiritual disciplinada está a disciplina do tempo. Jesus é o nosso exemplo maior quanto a isso. E ele vai glorificar o Pai, dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que deste para fazer. Jesus, em momento algum, ele se preocupa ou reclama do tempo que ele tinha, mas ele conduz tudo no tempo que ele teve e realizou toda a obra de maneira adequada, de maneira a glorificar o Pai. Eu e você também podemos usar o tempo de maneira sábia. Na última semana, nós abordamos 5 pontos para que pudéssemos estar usando o nosso tempo de maneira sábia.
Primeiro, porque os dias são maus. Segundo, porque o tempo é a preparação para a eternidade. Terceiro, porque o tempo é curto. Quarto, porque o tempo está passando. E quinto, porque o tempo que nos resta é incerto. Por esses 5 motivos, nós precisamos usar o tempo de maneira sábia. E agora eu quero pensar em alguns outros motivos, para que nós possamos também usar de maneira sábia o tempo que nós temos e fazer uso desse recurso precioso que Deus tem nos dado. Use o tempo sabiamente, porque o tempo perdido ele não pode ser recuperado. Há muitas coisas na vida que nós podemos perder e nós podemos depois recuperar. Há muitas coisas que podem ser recuperadas. Há muitas coisas que nós podemos correr atrás. Não, deixa isso quieto, deixa isso de lado, que depois eu corro atrás, eu conquisto, eu alcanço. No entanto, o tempo é diferente. O tempo não tem como recuperar. Logo, se eu não tenho como recuperar o tempo perdido, eu preciso usar de maneira sábia o tempo que tenho. João capítulo 9 vai dizer o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Entenda o seguinte: nós precisamos usar bem o tempo. Há tempo para todas as coisas, e não há como recuperar esse tempo perdido. Nós precisamos estar em busca dos nossos objetivos, para que o tempo seja usado de maneira sábia. Donald Whitney vai dizer o seguinte: se você usa mal o tempo que Deus lhe oferece, Ele nunca oferece o mesmo tempo novamente. É o tempo que você tem que deve ser investido, porque você não vai ter novamente aquele tempo. Ele passa e ele não volta mais. É uma das coisas mais difíceis ou mais tristes no ministério, é visitar pessoas que perderam tempo. Eu conheci alguns irmãos já idosos que diziam muitas vezes no leito que a sua maior tristeza era não ter dedicado a sua juventude, o seu tempo para servir ao Senhor. Sabe, não vai voltar atrás. Alguns que se converteram já na idade adulta e diziam assim: pastor, eu queria tanto ter servido e hoje eu não tenho saúde para servir. Meu querido, nosso tempo não pode ser recuperado. Para isso, use de maneira sábia o tempo que você tem hoje. Não perca tempo. Apesar do mau uso no passado, você pode melhorar o tempo que lhe resta. Se você usou mal o tempo que você teve até agora, não fique olhando para trás. Não chore o leite derramado. Olhe para frente. Aproveite o tempo que está diante de você. Use o tempo sabiamente, porque além de não ter como recuperar, eu e você teremos que um dia prestar contas a Deus do tempo que Ele nos deu, da forma como usamos o tempo. Romanos 14, verso 12 diz: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Um dia chegaremos no tribunal, diante de Deus, e Ele vai nos perguntar como nós usamos o tempo, como nós administramos o tempo que nos foi dado. Ele vai nos perguntar e nos questionar a maneira como nós tivemos de usar e usufruir do tempo que Ele nos deu. E aí você vai ter que prestar conta. Aliás, existe algumas frases hoje usadas nas redes sociais que dizem respeito a essa prestação de conta. E uma delas diz que Facebook, WhatsApp e outras redes sociais são a prova, no dia do juízo, para aqueles que vão dizer: eu não tive tempo para o Senhor. Hoje nós temos tempo para a rede social, mas o tempo que nós temos, nós precisamos investir em Deus, no reino de Deus, em conhecer melhor o Senhor.
Eu e você precisamos colocar e administrar melhor. E ao invés de gastar tempo em coisas vazias, investir tempo naquilo que realmente vai nos alimentar. Eu não quero dizer que você não deve usar as redes sociais, pelo contrário, mas você deve usar com sabedoria, administrando melhor o tempo que você investe em cada coisa que você faz, porque um dia nós estaremos diante do Senhor. Hebreus 5:12 vai dizer o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Decidir disciplinar o seu tempo não é uma questão para demorar. Cada hora passa e é outra que você deverá prestar contas. Meu querido, você não deve ficar se demorando. Você precisa rapidamente olhar para o tempo que você tem e administrar melhor. Porque se você demora 1 hora para entender esse princípio, é 1 hora que você perde, ou 1 hora que você vai ter que prestar conta a Deus daquilo que você não fez ou poderia ter feito. Então lembre-se, use o seu tempo com sabedoria. Use o seu tempo sabiamente. Por quê? Porque é tão fácil perder tempo. Se existe algo fácil que nós temos na vida, é perder tempo. É muito simples. Basta você conversar com alguém que acorda pela manhã com o despertador tocando no seu ouvido, e então aquela pessoa aperta, aí desliga o despertador e ela diz o seguinte: só mais 5 minutos. Você já teve essa experiência do só mais 5 minutos? Só mais 5 minutos. E aí quando você vê, você não tem tempo de tomar banho, tomar café, e você já está tremendamente atrasado, porque aquilo que você achava ser um cochilo de 5 minutos, se foi em horas de sono. Meu querido, é muito fácil perder tempo. É a coisa mais fácil que tem. O preguiçoso diz: lá está um leão no meio do caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Provérbios 26, de 13 a 16. Sabe, o preguiçoso sempre tem uma desculpa, sempre tem algo a falar, e é esse preguiçoso que vai perder o tempo. É nessa preguiça do dia, e quem nunca teve essa preguiça batendo na porta, que o tempo vai indo embora. Vou dormir um pouco mais, vou cochilar um momento, mais 5 minutos, e quando você vê, o tempo se foi. Eu vou entrar aqui na rede social e vou responder uma mensagem. E aí quando você se dá pelo tempo, você está 2, 3 horas no celular mexendo, perdendo tempo. E às vezes o que você entrou para fazer de importante, você até se esqueceu. Por que eu peguei o celular mesmo? Para que eu fui entrar na rede social? Era algo importante, eu não me lembro mais. Eu me distraí, as distrações desse mundo são muitas. E com isso nós vamos perdendo tempo. Meu querido, tenha consciência disso. Para quê? Para que você mantenha o foco. E para que você não perca mais tempo. Para que você use de maneira sábia o tempo que Deus tem lhe dado. Para que nós possamos, de fato, viver uma vida onde nós possamos usufruir dos recursos que Deus tem nos dado. Antes de reclamar, aprenda a usar aquilo que Deus lhe deu. E se tem algo que Deus tem nos dado a cada dia, é o tempo. Use de maneira sábia. Use o tempo sabiamente, porque valorizamos o tempo na morte. Se tem um momento onde as pessoas se lembram de usar o tempo bem, é o tempo onde nós encaramos este gigante,
que nos assombra, chamado morte. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente com Cristo. Porém, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E aí, junto com a morte, meu querido, nós sofremos, porque não sabemos lidar. Mas na hora da morte, nós reconhecemos quanto tempo perdemos, quantos abraços se foram, quantos momentos de confraternização nós deixamos passar. Triste o momento que nós estamos vivendo sem poder desfrutar da convivência de amigos, irmãos, familiares. Muito triste. Mas é nessa hora, quando nós perdemos, que nós valorizamos um abraço. Quantos domingos, às vezes, você esteve em casa e pensou: hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu vou descansar, vou ficar em casa. E aí perdemos a convivência do domingo em igreja. E hoje, sabe qual é a sua dor? Como eu gostaria de estar reunido com os meus irmãos. O momento da morte é um momento de perda. O momento de perda é um momento de conscientização, de dar valor àquilo que nós não demos. O tempo é uma dessas questões. A palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 5, do verso 11 ao verso de número 13: no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Se nós dessemos ouvido a uma palavra de sabedoria. Se você tivesse a oportunidade de ouvir uma palavra e colocá-la em prática. Como é importante, como seria importante você dar ouvido e administrar melhor o tempo que você tem. Não espere perder. Não espere a morte bater na sua porta. Não espere um momento desse levar à reflexão. Mas lembre-se do valor do tempo que Deus tem lhe dado aqui nessa terra. E por último, meu querido, use o tempo sabiamente, porque o valor do tempo está na eternidade. O valor do tempo está na eternidade. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Isso é uma parábola contada por Jesus. Um curto espaço de tempo aqui nessa terra, onde Lázaro, onde aquele homem rico se aproveitou de tudo que ele podia ter. Mas Lázaro, ele então valorizou algo maior do que esse curto espaço de tempo que nós temos, que é o tempo mais precioso, que é a eternidade. Como eu disse, nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver a eternidade. A morte, o pecado e a morte entraram neste mundo, e através do pecado veio a morte física, da qual nós ainda não sabemos lidar com isso, mas muito mais do que a morte física é a morte espiritual, que é a eternidade longe de Cristo. E aí, meu querido, talvez fique aqui algo muito importante para que nós possamos refletir nessa noite. Hoje, nós estamos lutando contra uma pandemia, contra o coronavírus. Hoje nós estamos pesquisando, hoje nós estamos tomando precauções. Vemos pessoas com máscara, ao chegar aqui, usamos o álcool gel, estamos dando espaço para convivência, estamos com o nosso tempo fechado para poder levar a mensagem até você, fazendo o máximo e vendo muitas pessoas que estão fazendo o máximo para evitar um vírus que ataca o nosso corpo, um vírus que causa morte física. Mas, meu querido, há quantos anos nós conhecemos um vírus mais poderoso, chamado pecado? E esse
ele não apenas acaba com o homem aqui nessa terra, mas ele traz a morte espiritual. E sabe, as pessoas lidam de maneira irresponsável. Eu não sei se você já criticou aqueles que hoje estão na rua, andando como se nada tivesse acontecido. O povo brasileiro não quer nem saber, pessoas estão aí andando na rua como se não tivesse coronavírus. Então, a mesma crítica que você faz a esses que estão vivendo sem nenhuma precaução, eu quero fazer esse alerta a você, porque o pecado está aí. Qual precaução você tem tomado? Qual cuidado você tem tido com a sua vida eterna? Qual a preocupação com a eternidade? Estamos muito preocupados com a vida que temos aqui. Vamos viver aqui quanto tempo? 60, 70, 80, 100 anos? O que são 100 anos diante de uma eternidade com Deus? Muito maior deve ser a nossa preocupação com o vírus chamado pecado do que com o vírus chamado corona. Muito maior deve ser a nossa preocupação com a nossa eternidade do que simplesmente com o tempo que vivemos nessa vida. Não significa que nós não devemos nos preocupar com o nosso corpo físico e não devemos tomar as precauções com o coronavírus. Não, você deve, nós estamos fazendo e recomendamos. Mas se recomendamos para o seu corpo físico, imagine para a sua alma. Se recomendamos para o seu corpo físico, imagine para a sua vida espiritual. Muito maior deve ser hoje sua preocupação com a sua vida, para que você possa ser curado. Só que o coronavírus não tem vacina ainda. Não tem nenhum remédio, pelo menos até hoje, que tenha 100% de cura, ou que esteja já circulando como sendo a solução. Mas o pecado tem. E a solução é Jesus. Então, use o seu tempo sabiamente. Lembre-se que muito maior, de maior valor, não é o tempo que vivemos aqui, é o tempo que viveremos ao lado de Cristo. Coloque sua vida diante de Deus. Busque prioridades do reino para a tua vida. E em nome de Jesus, que nós possamos estar colocando cada dia, a nossa vida diante do Senhor, para que possamos usar de maneira sábia os recursos do reino. Meu querido, se você colocar em prática tudo aquilo que temos falado sobre o tempo, se você de fato colocar diante de Deus as preocupações que nós temos tido e criar prioridades para usufruir melhor o tempo que você tem, essa crise vai passar, meu querido, e você vai colher. Essa crise vai passar, você vai colher. Porque o maior recurso que nós temos não é aquilo que os homens podem nos dar, mas aquilo que Deus nos dá. E Ele tem nos dado o tempo como um recurso precioso. Use da melhor maneira possível. Coloque no teu coração os princípios para que você possa estar usando e usufruindo de maneira sábia. E que em nome de Jesus nós possamos vencer não apenas a pandemia que atinge nosso corpo, mas possamos vencer o vírus que tem alcançado a humanidade, chamado pecado, para que em nome de Jesus sejamos uma humanidade melhor, possamos viver não apenas neste tempo, mas possamos viver este tempo apontando para o reino do qual nós fazemos parte, reino do nosso Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que nem toda tribulação que nós podemos passar se compara a um peso de glória eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. E a palavra de Deus diz também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não perca a esperança, creia e aproveite esse tempo para adorar aquele que merece toda a nossa adoração, porque uma vida é pouco para amar aquele que deu a vida por mim e por você. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Deixa você ir, te quero, você aqui, te busco.
como pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida como pra te amar, me dá eternidade com Chegamos ao fim de mais uma celebração. Espero de coração que Deus tenha falado com você nessa noite. E te convido a estar conosco no nosso canal, para que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho, para que você possa receber sempre lá o aviso quando começar as nossas celebrações, para que você possa também receber os nossos vídeos. E também desejo que você possa estar caminhando conosco
para que juntos possamos vencer este novo tempo, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.